Eu tenho visto por aí muitas pessoas falando besteira na internet em relação à imunidade e exercício. Não sei se é por falta de conhecimento ou se por pura sacanagem querendo aproveitar do desespero das pessoas no meio dessa crise do coronavírus. Então vamos esclarecer alguns pontos relacionados à imunidade e ao exercício. A imunidade é um mecanismo de defesa do nosso organismo contra substâncias estranhas que entram no nosso corpo. Já o sistema imunológico é o sistema responsável por desencadear esse processo de defesa e manter o equilíbrio e o bom funcionamento do nosso organismo. A imunidade ela pode ser classificada de diversas formas. Dentre elas, podemos destacar a imunidade inata, que é presente em indivíduos saudáveis, que está relacionada basicamente à capacidade do seu corpo em combater doenças e infecções que entram no seu organismo, e a imunidade adquirida, que está relacionada ao contato do seu organismo com um agente invasor. E ela é específica, uma imunidade específica para aquele agente invasor. Por exemplo, quando você pega uma gripe, você fica imune àquele vírus. Ou seja, esse vírus da gripe não te pega mais. Ah, Barreto, então depois que eu pego gripe, eu nunca mais vou ficar com gripe? Não, o problema é que existem vários vírus da gripe. Então, cada vez que você pega uma gripe, é um vírus diferente, um vírus que o seu corpo não conhece. Ou seja, ele não entrou em contato com aquele vírus ainda e ele não criou imunidade para aquele vírus. Então, essa divisão precisa ficar bem clara. Quando a gente fala das influências do exercício na imunidade, nós estamos falando da imunidade nata do nosso organismo e não da imunidade adquirida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá, Barreto, e o que eu preciso fazer para ter uma boa imunidade? Você precisa ter uma boa alimentação e precisa se exercitar com regularidade. Porém, não é simples assim. Quando nós falamos de exercício e imunidade, existem alguns pontos importantes que nós devemos obrigatoriamente levar em consideração. E é exatamente aqui, nesse ponto, que começa a cagada, e onde a galera começa a se embananar e falar besteira sobre imunidade e exercício. A sacada é o seguinte: se você quer realizar exercício para emagrecer ou ganhar massa muscular, você vai precisar obrigatoriamente realizar um treino em alta intensidade. Você vai precisar levar o seu músculo até o máximo ou muito próximo do máximo dele. A questão é que após a realização de exercícios muito intensos, que geram muito estresse fisiológico no nosso organismo, acontece uma cascata de ações hormonais que afetam negativamente a nossa imunidade. Uma parada que nós chamamos de imunossupressão, ou seja, depois de realizar exercícios muito intensos, você passa algumas horas com a sua imunidade mais baixa, você passa um período mais vulnerável, sacou? Aí agora você deve estar pensando: ah, então o negócio é fazer treino mais leve e mais volumoso, né, Barreto? Aí tá tranquilo, não tem problema. Na verdade, outra parada mais sinistra que acontece é que treinos muito volumosos também dão um baque no nosso sistema imunológico, mesmo que não seja muito intenso. Então, se você treinar um treino curto e muito intenso, você vai bagunçar o sistema imunológico, mas se você treinar com uma intensidade baixa e por um longo período de tempo, você também vai gerar uma bagunça no nosso sistema imunológico. Alguns estudos já têm demonstrado, por exemplo, que pessoas que realizam treinos muito volumosos na semana, como os maratonistas, são muito mais acometidos por doenças infecciosas do que pessoas comuns. Isso acontece porque os treinos volumosos parecem deslocar a nossa imunidade para combater uma doença inexistente no nosso organismo. O nosso organismo fica meio doidão, ele confunde as paradas. E aí você fica um período mais vulnerável até o nosso organismo, até o seu organismo conseguir se reorganizar e reestruturar o seu sistema imunológico. Outro ponto que a ciência demonstra também é que exercícios aeróbicos, como uma corrida de intensidade moderada e de longa duração, afetam mais negativamente a nossa imunidade do que exercícios anaeróbicos, como uma musculação, por exemplo. Então, se você quiser treinar simplesmente para manter a sua imunidade alta, o treinamento ele deve ser realizado em intensidade moderada e não pode passar de 30 minutos. Mas esse com certeza não vai ser o melhor caminho para emagrecer e nem aumentar a massa muscular. E o ponto importante da questão é que todas essas alterações que eu expliquei para você não tem relação nenhuma com a nossa imunidade adquirida. Ou seja, você pode ter a imunidade mais alta e mais foda do mundo, mas se você entrar em contato com o vírus Covid-19, você vai ser infectado do mesmo jeito. O que vai mudar é que com um sistema imune mais forte, você vai sentir menos os efeitos da doença. Seu organismo vai se livrar dela mais facilmente do que uma pessoa debilitada, por exemplo.
E é exatamente por isso que as pessoas idosas são acometidas pelos casos mais graves da doença, porque elas são mais frágeis, têm um sistema imune mais enfraquecido. Então qual é a grande lição? Você deve treinar sim, e pode treinar intenso inclusive. Como eu disse, essa queda da imunidade pós-exercício é temporária. O que você não pode é meter o louco e treinar intenso demais e não dar o descanso necessário para o seu corpo se recuperar. Isso sim vai ferrar com o seu sistema imunológico, com a sua imunidade. Então, se você for treinar na intensidade correta e na frequência correta, você pode continuar treinando sim. Minha sugestão é que treine por 2, 4 vezes na semana, com a recuperação adequada entre as sessões e tá tranquilo. Lógico que você também precisa, nesse quadro, cuidar da sua alimentação adequadamente, dormir bem, lavar bem as mãos com frequência e manter sua quarentena de uma forma eficiente. Se for treinar, treina na sua casa. Não sai pra rua fazer treino ao ar livre nem nada do tipo. Não seja um babaca, a situação é séria.